Alô, bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira, 5 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Um dia depois de um discurso histórico de Donald Trump para o Congresso, para a nação americana e para o mundo. Um discurso que, podemos entender agora, é a drenagem do pântano. Aliás, Donald Trump se referiu a isso várias vezes ontem. Mas eu acrescentaria, por minha conta e risco, que foi ontem também não só um discurso, mas uma batalha espiritual. E explicarei por que no final desse vídeo. Bem, eu fiz aqui algumas anotações, como todo mundo fez, claro, tirando partes importantes, do histórico discurso de Donald Trump. Como, por exemplo, restaurar o senso comum. Isso estava no seu discurso. O bom senso se tornou um tema comum e nunca voltaremos atrás, disse Trump. Ele fazia, claro, referência às suas ordens executivas definindo apenas dois sexos, masculino e feminino, e removendo os homens dos esportes femininos. Ele disse: a partir de agora, as escolas vão expulsar os homens do time feminino ou perderão todo o financiamento federal. Outro ponto importante, restaurar a verdade ou a verdadeira democracia. Trump disse: meu governo retomará o poder dessa burocracia irresponsável e restauraremos a verdadeira democracia na América outra vez. Ele assinou uma ordem executiva, Schedule F, que torna mais fácil demitir burocratas envolvidos em questões políticas que normalmente teriam proteção do serviço público contra demissões. O Departamento de Eficiência Governamental também mirou no desperdício burocrático. Trump disse: qualquer burocrata federal que resistir a essa mudança será removido do cargo imediatamente, porque estamos drenando o pântano. É muito simples. E os dias de governo por burocratas não eleitos acabaram. Minha administração vai retomar o poder dessa burocracia irresponsável e vamos restaurar a verdadeira democracia para a América novamente. Um terceiro ponto importante que eu anotei aqui: eles nos taxam, nós taxaremos. É a guerra das tarifas. Trump também promoveu uma de suas práticas mais controversas. Ele disse que as tarifas recíprocas entrariam em vigor em 2 de abril. Ele disse: o que quer que eles nos taxem, nós taxamos. Isso é recíproco para frente e para trás. Se eles fizerem tarifas não monetárias para nos manter fora do mercado deles, então nós faremos barreiras não monetárias para mantê-los fora do nosso mercado. Nós receberemos trilhões de dólares e criaremos empregos como nunca antes. Fomos enganados por quase todos os países da Terra durante décadas e não deixaremos que isso aconteça mais, disse Trump. Outro ponto importante, gigantesco gasoduto de gás natural. Essa aqui pode ser considerada, sim, uma bomba. O presidente disse que reverteu as políticas energéticas do governo Biden. Eu terminei o ridículo Green New Scam, disse Trump. Isso aqui é um trocadilho com o termo Green New Deal. Aqui, Green New Scam quer dizer o novo golpe verde. Eu me retirei do injusto acordo climático de Paris, que estava nos custando trilhões de dólares. Acabamos com todas as restrições ambientais de Biden, que estavam tornando o nosso país muito menos seguro e totalmente inacessível. E ele novamente prometeu perfurar, perfurar. Isso, claro, sob aplausos dos republicanos. Então, depois ele fez esse anúncio, eu diria, bombástico. Minha administração está trabalhando também em um gigantesco gasoduto no Alasca, um dos maiores do mundo, onde o Japão, a Coreia do Sul e outras nações querem ser nossos parceiros.
com trilhões de dólares sendo gastos por eles, será realmente espetacular. Bem, ele se referiu aqui a um dos maiores gasodutos do mundo. Ou seja, isso tornará, evidentemente, a energia, a partir do gás natural, praticamente de graça nos Estados Unidos. E aí, porque então países importantes como Japão e Coreia do Sul já estão praticamente aí formando uma aliança para, evidentemente, receber este gás a um preço muito baixo, o que vai mudar e muito a configuração energética ou o mapa energético global. Trump disse: no final dessa semana também tomarei medidas históricas para expandir drasticamente a produção de minerais essenciais e terras raras aqui nos Estados Unidos, disse ele. E aí, claro, fica a dúvida. Os Estados Unidos têm as tais terras raras? É possível que amanhã ou depois, como os Estados Unidos é um país riquíssimo em tudo, Trump anuncie que tem sim também uma grande reserva de terras raras. É um momento muito ruim para se posicionar contra os Estados Unidos, convenhamos. Outro ponto importante: Trump homenageou a família de Laken Riley. Era uma jovem de 22 anos que foi violentamente assassinada por um estrangeiro ilegal em fevereiro de 2024. Trump disse: a América nunca esquecerá a nossa linda Laken Hope Riley. Ele também destacou que o primeiro projeto de lei que ele assinou como 47º presidente dos Estados Unidos foi o Laken Riley Act, que determina a detenção de todos os estrangeiros criminosos perigosos que ameacem a segurança pública. Outro ponto também importante: acabe com o conflito selvagem, nas palavras de Trump. Ele enfatizou novamente seu objetivo de paz na guerra Rússia-Ucrânia. Disse que é hora de parar com a loucura. Então ele leu a parte da carta de Zelensky, que aliás foi postada ontem no X, eu postei na minha conta no X, em relação ao um acordo, né? O acordo mineral proposto, que já havia sido proposto por Trump no encontro com Zelensky na Casa Branca na sexta-feira, o qual Zelensky acabou recusando e deu no que deu. Trump disse: hoje, mais cedo, recebi uma carta importante do presidente Zelensky da Ucrânia. A carta diz que a Ucrânia está pronta para vir à mesa de negociações o mais rápido possível para trazer uma paz duradoura. Bem, é importante lembrar aqui que Trump já havia cortado nessa semana, no começo dessa semana, e havia confirmado, inclusive, que cortaria toda a ajuda para a Ucrânia, ajuda humanitária, armas, munições, dinheiro e tudo mais. Então, a resposta rápida de Zelensky veio ontem. A Ucrânia, então, está pronta para vir à mesa de negociações o mais rápido possível, nas bases propostas por Trump. E ele acrescentou: simultaneamente, tivemos discussões sérias também com a Rússia e recebemos fortes sinais de que os russos estão prontos para a paz. Também estou trabalhando incansavelmente para acabar com o conflito selvagem na Ucrânia. Milhões de ucranianos e russos foram mortos ou feridos desnecessariamente nesse conflito horrível e brutal, sem fim à vista. Os Estados Unidos enviaram centenas de bilhões de dólares para apoiar a defesa da Ucrânia. Enquanto isso, a Europa, infelizmente, disse ele, gastou mais dinheiro comprando petróleo e gás russos do que gastou na defesa da Ucrânia, o que é uma grande hipocrisia. Trump nem precisou usar esse termo, claro. E Biden autorizou mais dinheiro nessa luta do que a Europa gastou, disse ele. Outro ponto importante: ele se posicionou contra a mudança de sexo infantil. Ele apregoou sua ordem executiva cortando todos os financiamentos dos contribuintes para qualquer instituição, disse ele, que se envolva na mutilação sexual de nossos jovens. E ele pediu aos legisladores que aprovassem um projeto de lei
proibindo e criminalizando as mudanças de sexo em crianças e acabando para sempre com a mentira de que qualquer criança está presa no corpo errado. Ele disse: nossa mensagem para todas as crianças da América é que vocês são perfeitas exatamente do jeito que Deus as criou. E ele também declarou que o wokeness, a chamada consciência desperta, desapareceu das escolas americanas, das Forças Armadas e de outros setores. Ele disse: nossos membros do serviço não serão ativistas e ideólogos, eles serão lutadores e guerreiros. Mais um ponto anotado aqui, muito importante: combater a inflação acabando com o desperdício, fraude e abuso. Ele disse que herdou uma catástrofe econômica e um pesadelo inflacionário do governo Biden. E para combater a inflação, ele disse que reduziria os custos da energia e acabaria com o desperdício, a fraude e o abuso do dinheiro dos contribuintes. E aí, comparando, cotejando, melhor dizendo, com o anúncio de que eles encontraram uma reserva de gás natural a uma das maiores do mundo, bem, fica claro como também Donald Trump reduzirá o custo da energia. Mas ele disse que o seu novo Departamento de Eficiência Governamental estimou uma fraude anual de mais de 500 bilhões de dólares. Aqueles que resistirem a essa mudança, disse Trump, serão removidos do cargo imediatamente, porque estamos, mais uma vez aqui, drenando o pântano. É muito simples, e os dias de governo por burocratas não eleitos acabaram. Mais um ponto importante aqui: ele homenageou um garotinho chamado DJ Daniel, que estava com câncer terminal, tinha sido diagnosticado com câncer terminal, e acabou lutou e acabou vencendo o câncer, e agora está sendo homenageado nos Estados Unidos por policiais, por bombeiros, etc. E Trump fez uma devida e justa homenagem ao garotinho. Donald Trump nomeou-o como um agente do serviço secreto, o que deveria arrancar aplausos de todos que estavam ali, porque se trata, sim, de uma história comovente, de uma questão humana, um drama humano, que foi vencido, e por um garotinho, um garoto inocente praticamente, mas os democratas não aplaudiram. Então, Trump descreveu o garotinho como alguém que sempre amou a nossa polícia e destacou os esforços do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Bob Kennedy Jr., para reduzir as taxas de câncer infantil. Bem, em relação a tal batalha espiritual, vejam só o que Trump disse. Depois de receber vaias e provocações, ele meio que saiu do roteiro para expandir, ou melhor, para expor a frustração dos democratas. Ele disse: eu olho para os democratas na minha frente e percebo que não há absolutamente nada que eu possa fazer para torná-los felizes ou para fazê-los ficar de pé e sorrir ou aplaudir. Nada que eu possa fazer. Eu poderia encontrar uma cura para a doença mais devastadora, uma doença que acabaria com uma nação inteira, ou anunciar a resposta para a maior economia da história, ou a interrupção do crime aos níveis mais baixos registrados, e essas pessoas, mesmo assim, não aplaudiriam, não ficariam de pé e certamente não vibrariam. 5 vezes estive aqui, é muito triste e não deveria ser assim. E aí então ele convidou os democratas para participar da celebração. Ele disse: por que não se juntar a nós para celebrar tantas vitórias incríveis para a América? Para o bem de nossa nação, vamos trabalhar juntos e realmente tornar a América grande novamente. Ele disse em relação à barulhenta, ou melhor, à raivosa ou irada reação dos democratas. Pois é. Bem, porque isso parece uma batalha espiritual?
porque existe uma relação irreconciliável entre o bem e o mal. E não víamos isso tão claramente. Eu lembro que no passado, até mesmo os opositores políticos, os adversários políticos de Churchill, por exemplo, o aplaudiam quando Churchill colocava a Inglaterra de pé novamente, fazia na grande para lutar, para combater o nazifascismo. Até mesmo os inimigos políticos de Churchill o aplaudiam. Claro, inimigos políticos, mas aqui a questão agora, ela transcende essa divergência política. Não são só dois espectros políticos divergentes. O que está acontecendo, o que ontem nos apareceu muito claramente, é que, como disse Trump, por mais que ele traga boas notícias, ele jamais será aplaudido ou reconhecido, porque um lado definitivamente não luta pelo bem e o outro lado definitivamente não luta pelo mal. E aí basta lembrarmos as palavras de Jesus: o mal, o diabo, veio para destruir, para enganar, para roubar. E como essas coisas se conciliam com quem quer reerguer, com quem luta pela vida, com quem luta pela verdade, pela democracia, pela liberdade? Muito difícil. Essa reconciliação não é possível porque existe esse componente espiritual e está muito claro, ficou muito claro. Um exemplo, como disse, é o do garotinho DJ Daniel. Vejam só, isso foi matéria do PJ Media, que buscou apenas esse aspecto para fazer uma longa reportagem com a história do menino. Ele disse que foi o final do discurso de Trump, ou melhor, o ponto mais alto da revolta democrata foi essa. Foi o pior momento da noite. Os democratas chegaram a desrespeitar até mesmo um garotinho com câncer. Vou ler rapidamente só um trecho da matéria porque é muito elucidativa. Diz o PJ Media que durante o grande discurso de Trump ontem à noite, os democratas provaram mais do que nunca que odeiam esse país e não desejam vê-lo ter sucesso. Eles se recusaram a aplaudir coisas de senso comum, como reduzir impostos, remover criminosos perigosos das ruas, mas, pior ainda, eles falharam em aplaudir desde mães de meninos que foram brutalmente assassinados até pais adotivos e crianças adotivas. Porém, um dos momentos mais repugnantes da noite aconteceu quando eles se recusaram a reconhecer um menino com câncer no cérebro, por algo que estava tão longe de ser partidário quanto possível. Pois é. Então, isso aí, esse único parágrafo, me parece, explica toda essa situação. Há, sim, uma batalha espiritual em curso. Mas, pelo discurso de Trump ontem, entendemos que ele está muito ciente disso. Quando ele se refere a drenar o pântano, ele sabe que, ou melhor, ele tem ciência, plena consciência de que está lutando contra trevas espirituais, que por mais que ele pudesse fazer em benefício para o seu povo, jamais teria o apoio. As trevas definitivamente não apoiam a luz. E é esse o nível da política que devemos entender hoje, com esse componente espiritual. Eu arrisco dizer que quem não entendeu isso, não entendeu nada. Que bom que o presidente da nação mais poderosa da Terra entendeu. Que bom que ele sabe disso. Mas são tempos difíceis. Por isso, devemos nos preparar, nos armarmos, com a armadura da fé e das boas obras. Por enquanto é isso. À noitinha eu volto, se Deus quiser. Espero vocês até lá.